Boa noite a todos. Uma imensa alegria estar hoje aqui, como sempre, como cada última quinta do mês. Uma alegria profunda pela oportunidade de estar juntos. Sabemos que cada um de nós em sua casa, sabemos que cada um de nós no final do seu dia, tentando se organizar para poder estar um pouquinho juntos e conversar um pouco sobre uma boa notícia. Essa boa notícia que Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, nos trouxe um dia, mas ficou para nós como um legado, como uma possibilidade a mais de compreender essa vida tão linda e de tanta profundidade desses discípulos e de nosso Mestre Jesus na sua passagem pela Terra. E como todas as nossas atividades, começamos sempre com uma prece. Então, eu convido a todos os que estão entrando, o pessoal que está se achegando aí, os trabalhadores da nossa querida Casa Centro Espírita Leon Denis, a todos, para unir-nos em prece, unir-nos em oração. E assim, pedir ao Pai, que nos ama, que nos acompanha, que nos protege, que nos inspira. Pai amado, em primeiro lugar, queremos te agradecer pela oportunidade de estar juntos. Te agradecer pela dádiva da vida, que nos permite realizar tarefas como esta, encontros de almas que se gostam, que estão afinizadas com uma ideia. Obrigado, Senhor, por esta doutrina de amor, a doutrina espírita, que vem da mão do Evangelho de Jesus e que chega a cada coração através de palavras, através de pensamentos, através de ideias, de reflexões. Senhor, só temos que te agradecer por esta oportunidade e te pedir para que cada amigo, para que cada irmão que vai compartilhar conosco nesta noite de todas estas ideias e destas boas notícias, possa receber ali, aonde se encontre, em sua casa, ou em seu trabalho, ou no lugar onde esteja, um ânimo, uma luz, força, o teu amparo, Senhor, para que juntos possamos seguir em frente nesses tempos que são difíceis, mas que temos a certeza e a confiança que vamos passar vitoriosos, com a ajuda do Mestre Jesus, com o amparo dos bons espíritos, dos nossos anjos da guarda, que possam proteger a todos nós, e hoje em especial, Senhor, a nossa tarefa de divulgação da doutrina espírita e do teu Evangelho. Que assim seja. E hoje temos uma companhia muito especial, que em particular é uma grande alegria estar com ela aqui, a nossa querida Carolina Renz, a nossa Carol, trabalhadora da nossa casa, do nosso Centro Espírita Leon Denis. Não vou dizer em todas as áreas que ela trabalha, porque ela trabalha em muitas coisas, né, Carol? Mas a Carol foi um pouco inspiradora para esta tarefa, porque ela é apaixonada pelo livro Boa Nova. Ela mesma vai contar para vocês. Mas ela, também aqui, Carol, olha os dois, ó. E então eu dou as boas-vindas à Carol e também o agradecimento, porque também nos ajudou a nos inspirar para fazer esta roda de conversa sobre este livro, que é tão esclarecedor, que é tão carinhoso falar sobre a vida desses discípulos queridos, dessas pessoas que viveram na Terra e que seguiram a Jesus, e que é um pouquinho o que a gente pretende fazer, né? O que a gente está aprendendo aos pouquinhos a fazer. Então, bem-vinda, Carol. Obrigada, amigo. Boa noite, amigos e amigas que estão conectados conosco, como se estivéssemos nessa noite fria no CELD, né? Do nosso Centro Espírita Leon Denis. Realmente, Alejandra, eu estava ansiosa para participar das Noites da Boa Nova, porque esse é um livro muito especial, muito caro. Nós temos na nossa doutrina muitas obras muito especiais, e
o querido Chico Xavier, né, responsável por essa psicografia, tem muitos textos. Humberto de Campos, com o pseudônimo de Irmão X, tem muitos textos simples, assim, contos, né? Mas ele tem uma característica de atemporalidade, né? Todos nós estamos sempre precisando de uma boa nova, né? Eu não posso imaginar alguém que um dia da nossa vida em que a gente possa abrir mão de uma boa notícia. E essa boa notícia, ela é tão próxima dos nossos corações, quando traz as passagens de Jesus. Elas são tão carregadas de sentido, de significado. A gente se identifica tanto com os discípulos atrapalhados, né? Com o povo querendo entender Jesus ainda da nossa maneira. Então, é um livro é uma poesia para os nossos corações. Realmente, tem um lirismo e tem uma qualidade poética que quem não leu ainda, gente, correm atrás, por favor, porque vale a pena. E nós estamos no 5º capítulo. Semana passada, a gente, no capítulo 4, a gente conversou um pouco sobre a família de Zebedeu, que contamos um pouco e estudamos um pouco esse capítulo onde a mãe, me chamou muito a atenção, a mãe de André, né, tentando falar com Jesus, né, e pedindo a Jesus, por favor, os meus filhos, eles são fortes, são jovens, e você está recrutando pessoas assim para um reino novo. Por favor, coloque um à sua direita, outro à sua esquerda. Eu quero os cargos mais honoráveis para eles. Preocupação de mãe, gente. E Jesus pegou um baldinho de água e jogou assim e disse para ela, bom, se eles estão dispostos a beber do meu cálice, né? Aquilo foi bem impactante, porque é um pouco o que a gente vive também nos dias de hoje, né? A gente quer seguir uma doutrina, uma ideia, uma filosofia de vida que tem seu ônus e tem seu bônus. Que renúncias essas pessoas tiveram que fazer em suas vidas? Renúncias do tipo espiritual, familiar, material, econômica, que muitas vezes hoje nos vemos também nessas situações. Que coisas deixamos de lado neste momento que estamos agora conversando, ou assistindo, ou discutindo, ou nos tentando refletir sobre estes assuntos e que não estamos fazendo. Não estamos vendo a novela, por exemplo. Não estamos vendo o jornal. Não estamos conversando com o vizinho. Não estamos no WhatsApp mandando mensagens. Estamos aqui. Então, para estar aqui, renunciamos a outras coisas. Podem ser pequenininhas, podem ser grandes. E hoje, no capítulo 5, que tem esse nome, Os Discípulos, Humberto de Campos diz que, no fim, ele consegue seu colégio de discípulos, né? Consegue o grupo ideal para começar esse trabalho, né? E eu queria começar, Carol, conversando contigo sobre uma ideia que conversamos também o mês passado, que fala sobre seguidores, né? Quando Zebedeu se convence que os filhos iam participar desta nova ideia, quando ele se convence que, Jesus amorosamente lhe explica qual era a ideia de juntar essas pessoas para instalar um reino no coração dos homens. Zebedeu, em uma arrobo de euforia, disse, fica tranquilo que nós vamos conseguir muitos seguidores. E Jesus falou justamente isso. Bom, não se trata de número. Um exército para conquistar um território precisa de um número expressivo, né, de pessoas. Aqui se trata de corações que queiram participar, de corações que acreditem nesta ideia e que queiram divulgá-la e levá-la adiante. E nós vemos muito isso, né, Carol, hoje em dia. Né? Vamos trazer seguidores para a nossa ideia. Qualquer ideia. E a internet se presta para isso. Quanto mais seguidor eu tenho, mais popular eu sou, mais vendo o meu produto ou mais vendo a minha ideia. E dentro do Evangelho de Jesus, também existe a possibilidade de juntar pessoas. Mas de que forma? Como Jesus planta esta semente
de que forma ele planta esta semente no coração dos homens e de que forma hoje nós somos terra um pouco mais fértil, um pouco menos, para nos transformarmos num seguidor de uma forma correta, de uma forma, da melhor forma possível. Como é que tu vê isso aí, Carol? Então, esse é um tema muito especial, porque nós temos a felicidade de compreender que o caminho, ele não é solitário. Esse é a primeira identificação que a gente tem quando pensa que Jesus compôs um colégio apostólico, né? É que mesmo o mestre, que poderia mover, né, céus e terra, precisou, né, não no sentido de que ele realmente precisasse dos companheiros, mas nos trouxe essa lição do trabalho coletivo já na sua essência. Então, quando a gente pensa que a gente quer ir muito longe, né, que a gente quer ir rápido, a gente vai sozinho. Mas quem quer ir longe, escolhe companheiros. Mas aí tu tá nos trazendo, né, amigo, a qualidade dessas companhias. Porque nós vivemos em uma era em que nós somos convidados à aprovação. Né? Nós estamos... por que nós buscamos seguidores? Né? Porque estamos tentando satisfazer a nossa consciência externamente. E é uma ilusão. É claro que sim, a gente gosta de ter validado os nossos esforços, a nossa dedicação, de ser correspondido nos nossos afetos, e nada disso está errado, mas a gente se atrapalha, às vezes, valorizando opiniões de quem não tem valor diretamente para a nossa vida, e nós não estamos tirando o valor dos outros. Né? A Brené Brown, quando ela fala de vulnerabilidade, de coragem, que são temas importantes atualmente, essa autora americana, pesquisadora, ela fala que a opinião de quem importa é quem está na arena conosco. Né? Então, a gente precisa, às vezes, parar e refletir nesses seguidores que nós estamos buscando, ou, na verdade, nesses companheiros que nós necessitamos, e aí necessitamos mesmo. Não podemos fazer, nós estávamos conversando antes de entrarmos na transmissão sobre as muitas atividades que o CELD faz, né? Tivemos um encontro de trabalhadores em que projetamos algumas dessas imagens e nos encantamos com a quantidade de crianças de diferentes idades, de grupos de estudo, das reuniões de trabalho, né? Tem muita gente abdicando, né, de muitos horários, tem muitos filhos de Zebedeu aí buscando seus lugares no Meet, que varia assim o ladinho de onde a gente fica, né? E a qualidade dessa participação a gente vai encontrar se a gente fizer uma relação com a Boa Nova, porque a primeira coisa que me chamou a atenção nesse capítulo 5, quando o Humberto vai traçando, né, vai colocando... Aliás, tem muitos nomes de apóstolos. Será que os amigos que estão nos assistindo querem colocar um nome de um apóstolo? Alguém lembra? Quais são os apóstolos preferidos? Já tem aí um monte de gente, Carol. Já tem um monte de gente conectada. Vamos convidar quem se lembrar o nome de um apóstolo, de um discípulo. Coloque aí para nos ajudar, porque ele juntou 12. Tá? Vamos ver quem se lembra. Quem são os preferidos de vocês? Quem você seguiria? No Instagram, isso, né? Se tivesse... a gente vai botar à direita, à esquerda. O que a gente vai colocar? Melhor não, melhor vamos colocar tudo numa lista só, mas que as pessoas que estão aí participem e vão colocando ali, se lembram algum. Eu tenho um em casa, então tenho um Tiago em casa, então já vou dizer Tiago. Já apareceu um João aqui também. Olha lá. E o Judas são 2. Qual desses Judas? Sim, é isso, o Iscariote. E sabe o que me chamou a atenção, amigo? Quando ele vai trazendo aqui os nomes, ele vai dizendo algumas palavras, né? E o texto ele é muito poético, muito cuidadoso. Ele não fala nem de mais nem de menos, né? Então ele vai dizendo as características daqueles que foram convidados por Jesus, né? Os filhos de Betsaida, os descendentes de Zebedeu, ele coloca aqui. Ele fala que Levi, Tadeu e Tiago eram... Opa, tô dando spoilers. Eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância. Eu fiquei pensando, né? Levi, a gente sabe que era cobrador de imposto, e ele vai relembrar isso depois, quando ele falar do dia a dia, que tanto Judas Iscariotes quanto Levi seguiam com o seu trabalho,
e encontravam Jesus ao entardecer, né? Isso eu achei muito bom, Carol, porque isso a gente se identifica muito com isso, né? Porque ele diz assim, os outros 10 estavam em tempo integral, né? Como se fosse uma festa de luz, né? Ele, por isso que eu acho tão poético, né? O Humberto. Não. Diga. Não, o que ele está dizendo? Ele vai descrevendo essas pessoas. E quais são os requisitos que ele destaca? Né? Tanto ele destaca requisitos afetivos. Né? Ele fala que eles amavam a Jesus desde a infância. Então, talvez nós, quando a gente fosse montar uma equipe para atender determinada tarefa, talvez nós gostaríamos de contar com requisitos técnicos para determinada tarefa, né? Talvez nós gostaríamos de contar com advogados para tratarmos da adequação à lei LGPD, de tratar de pedagogos, todos os evangelizadores, né? Nós gostaríamos de psicólogos para o atendimento fraterno. Talvez nós associássemos os conteúdos que são importantes também, mas ele está enfatizando o requisito para ser apóstolo, para ser seguidor, nessa perspectiva, né, amigo? É o requisito do amor e do entendimento no sentimento. Exatamente. Essa afinidade, né? Exatamente. Que interessante isso que tu coloca, Carol, porque é justamente ali, nesses momentos em que a gente mais vai conseguir um laço mais certo, mais seguro para poder trabalhar. É difícil que nos dias de hoje a gente consiga, em todas as nossas atividades, laços afetivos para nos ajudar a desenvolver tarefas. Mas que bom seria, né? Eu queria fazer um parênteses aqui para dizer que a Tânia, a Cristine, a Dorothy, olha, já a Mateus foi nomeado, o Thiago Maior, o João Pedro, a Magna botou, Tomé, está a Cristiane. A Rita trouxe Lucas, que não era apóstolo, né? Era evangelista, mas não era evangelista. O médico que se juntou depois, né? E por isso escreveu o evangelho, mas não está nessa primeira seleção. Também está conectada a Shirley Aparecida, a Keila falou do Tadeu, aí o Thiago falou de Judas. Olha, tem muita gente aqui, gente. Um beijo a todos. Seguimos comentando. Daqui a pouco o querido Antônio está por aí também, o Edmur, a Ângela Barbieri. Um beijo a todos. O Rodrigo está por ali também. Então, seguimos conversando. Daqui a pouco a gente vai ver quem mais está aí. Tá? E não sei se já estão os 12 aí, os 12 apóstolos. E como é importante, né, Alejandro, quando tu trouxe assim, 2 trabalhavam e encontravam Jesus à noite. E os outros 10, por viverem ali na praia, naquele contato, né, estavam o dia inteiro com Jesus, na vivência de pescador, né? E aí, às vezes, a gente pode pensar sobre as nossas realidades, né? Alguns de nós têm mais tempo, né? Às vezes estão aposentados profissionalmente, ou tem um contexto familiar que nos enseja uma maior atividade junto às lides apostólicas modernas, que são as nossas oportunidades de trabalho no bem, no centro espírita, no movimento espírita, né? E alguns de nós podemos, às vezes, pensar que não é para nós. Eu trabalho ainda muito, eu não tenho horário, ou eu tenho uma família que me demanda muito. Mas mesmo aqueles que trabalhavam foram convidados por Jesus por alguma razão. Será que Jesus não podia deixá-los de fora? Ou contar com outros, se fosse o caso? Exatamente. E ali, em seguida, ele fala um pouco também de que, bom, conseguiu juntar esse grupo, mas às vezes não era tão fácil se harmonizar, né, Carol? Isso é outro assunto que a gente quer trazer aqui. A gente acha, às vezes, quando vê uma tarefa sendo realizada, quando vê um grupo trabalhando, e às vezes vê o produto desse trabalho que está acontecendo, que está, né, que está fluindo, às vezes a gente não imagina as lutas internas de cada pessoa, de cada um, os problemas de compatibilidade. E Humberto de Campos traz isso no capítulo também. Ele diz, às vezes era difícil se harmonizar, porque ficavam em discussões estéreis, inúteis, quem era o mais preparado, quem era o mais sábio.
como saber quem era o mais sábio, né? Então, também a gente pode trazer aos dias de hoje, não para qualquer atividade que a gente vai realizar, essa questão. E os conselhos que depois Jesus traz para os seus discípulos também sobre se harmonizar num trabalho em conjunto, em torno a uma ideia. Isso eu achei também muito destacável. Então, amigo, é muito legal, porque nesse capítulo ele vai dizer exatamente isso, mas nem precisaria, porque o restante todo do livro está cheio de brigas. Está cheio de conflitos, né? Assim, de desafios entre os apóstolos. E ele ainda deixa bem claro, né, que era assim, discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual revelava a sabedoria maior. Aí eu fiquei pensando que a gente sempre se coloca naquela situação, né? No primeiro momento, que discussão mais boba, quem é o maior no reino de Deus, né? Mas talvez nessa que fala de sabedoria, talvez a gente possa pensar nas nossas contendas atualmente, se quando a gente não está querendo ter razão, a gente não está discutindo para ver quem é o mais sábio, de outra forma, né? Será que não é a mesma coisa? Não, mas eu é que sei, a regra é essa, né? Eu vou ter que confessar uma coisa agora. Aproveitar para fazer umas confissões aqui. Que uma coisa que um trabalho que eu faço comigo. Às vezes a gente não precisa trazer todas as coisas como se fossem para si mesmo, né? As opiniões, as ideias dos outros, às vezes elas vão de encontro ao que a gente pensa. Mas às vezes, isso aconteceu muito comigo, por isso eu digo que é uma confissão. Pensar, mas sou eu que estou errado, sou eu que estou mal, ou aquilo foi para mim, aquilo, né, fulano disse tal coisa. Então, e isso fazia com que eu me frustrasse e às vezes me anulasse, perdesse a oportunidade de dar uma melhor ideia, de pensar em conjunto, por pensar, então eu não vou incomodar, então eu não vou, então, ou me retiro. E às vezes a grande obra, que é de todos, precisa desses momentos também de discussão, de encontro de ideias, para que se chegue ao melhor resultado. Eu acho que quem está em casa agora nos vendo pode se identificar e pode até escrever ali também. É verdade, né? Como é difícil a gente, ou em alguma situação, poder compartilhar de ideias diferentes para chegar a um produto em conjunto, que era isso que Jesus queria com seus discípulos. E isso é indispensável, né, amigo? Quando a gente falou dessa afinidade pelo sentimento, naturalmente que não vai existir esse grupo perfeito em que todas as pessoas se amam o tempo todo e não discutem, não discordam, até porque isso não seria perfeição, né? Nós temos nós complementamos as qualidades, as características uns dos outros. E dentro disso, nós precisamos encontrar uma maneira de trabalhar além dos desafios, de colocarmos o objetivo comum em primeiro lugar, né? Mais importante do que eu ou do que o outro, do que aquele que é o maior no reino de Deus, né? É a obra do mestre. Então, quando a gente se identificar com os discípulos, a gente precisa, às vezes, até acordar, porque por vezes a gente pensa, está muito difícil, se for difícil eu não quero, mas não vai ser fácil na condição que nós estamos vivenciando, né? É a taça de Jesus lá do capítulo anterior, né? Se nós queremos seguir o mestre, nós precisamos desacomodar um pouquinho. A gente encontra companheiros, irmãos do nosso coração. Mas se a gente vai esperar as condições perfeitas, não, eu vou quando a charrua estiver organizadinha, quando a caminhada dos apóstolos estiver bem desenhada, a gente souber em quais casos a gente vai bater, né? Se a gente esperar essa condição perfeita, quando não for contrariada por ninguém, me sentir sempre ouvida, né? E sempre tiver likes nas minhas postagens, né? Às vezes a gente tem essa sensação, não vai acontecer. Os nossos grupos estão reunidos em torno do objetivo de Jesus, que é lindo, que toca o nosso coração e que nos aproxima, então, como irmãos. Mas irmãos também têm conflitos, né? Esse é verdade. Um ponto importante. E falando em conflitos, bom, tem mais gente aqui. Eu quero dizer que a Janice Aquino, uma grande amiga querida, está aqui com a gente também. Mas interessante que a Cristiane escreveu aqui, não sei se tu leu, a ver se a gente pode dizer alguma coisa para ela, Carol.
Diz assim, por que Magda ou Madalena não foi considerada apóstola, que conviveu com o grupo também? Olha que pergunta. Que Então, desafio. a Cris, mãe do Tomás e da Sofia, os nossos pintis. Amiga, então, quando a gente fala, são umas nomenclaturas, né, que foram utilizadas, mas os 12 apóstolos, até a gente corrigiu que o Lucas não era apóstolo, né? Isso. Os 12 apóstolos foram aqueles que Jesus convocou naquele primeiro momento, né? Lá na beira do Genezaré, lá no trabalho mesmo de pescador, em que ele chamou aquelas 12 pessoas. A gente pode ler os nomes, né, Alejandro, para matar a curiosidade, se todo mundo conseguiu, se vieram todos ali, né? E aí, quando ele faz esse primeiro convite, são essas 12 pessoas. Isso não quer dizer que esse número não tenha sido acrescido ao longo do tempo, né? Em breve, já eram 72, né, que ele tinha. Isso. Depois a gente conseguiu identificar, né, os 500 da Galileia, e aí ele vai fazer esse chamado, né, para que sigam 2 a 2. A própria Maria de Magdala, Maria Madalena, realmente ela não foi muito acolhida entre esses amigos, entre esses irmãos que seguiam Jesus, também pela estrutura, pela organização da época, que trazia, então, um certo desconforto ter uma mulher desacompanhada nessas viagens, que tinha uma história pregressa como a da Maria de Magdala. Mas aí ela, como boa mulher, né, não aceita, ela foi lá e ultrapassou a demanda, indo ter com aqueles que mais precisavam dela, né? Então, Maria Madalena foi pregar a palavra de Jesus junto, à época, conhecidos como os leprosos. Então, ela foi para o Vale dos Leprosos, que eram isolados, né? E terminou seus dias cuidando, amparando, até que também foi vitimada pela doença. Então, ela escolheu também ser apóstola de Jesus, se a gente for pensar nessa perspectiva, né? Assim como nós estamos renovando esse nosso desejo de segui-lo a cada dia. Exatamente, como Maria, a gente pode colocar Maria também como exemplo, que depois da morte de Jesus, ela tem um trabalho incrível, né, em favor do evangelho, da divulgação, de acolhida das pessoas que estavam trabalhando nisso. Então, é interessante a pergunta da Cris, porque a gente pode projetar a ideia de discípulo infinitamente. Né? Ali nós temos uma lista que ela não é taxativa, vamos dizer assim. Né? A gente pode considerar que até os dias de hoje é como uma força propulsora, uma ideia que não acaba nunca e que vai acolhendo e vai abrangendo cada vez mais corações. E aquele que siga os seus preceitos, não importa a nomenclatura, não importa não importa nem a sua religião, nem a sua linha de pensamento, que siga Jesus no exemplo, na sua vida, no seu dia a dia, vai estar dentro dessa equipe. Né? Inclusive, sem querer dar spoiler, né, mas tem mais adiante o capítulo dos 500 da Galileia, em que ele vai usar a expressão, a caravana que jamais cessará. Né? Para nos dar esse sentimento de que nós vamos seguir nesses passos, tentando cada vez mais viver de acordo com as orientações de Jesus. E nesse capítulo ele traz essas orientações, né, amigo? Ele vai ser bem incisivo nessas orientações. Temos porque nesse capítulo 5 ele faz uma conversa, né? Ele chama esses apóstolos convidados, e aí ele começa com amados, é tão carinhoso, né? Essa chamada. E aí ele vai dizendo, não tomareis o caminho largo, por onde anda toda a gente. Então, já faz aquela conexão de que não vai ser tão simples assim, né? Mas ele faz um chamado que, para mim, ele é muito especial, porque ele pede para a gente não perder tempo com aqueles que não desejam saber e conhecer. Que a gente vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí eu gosto muito da parábola, né? Quando a gente pensa no simbolismo, que a gente usa já desde as crianças, né? O que é a ovelha perdida? Né? Estavam seguindo muitas ovelhas e uma se distraiu do caminho que o pastor estava indicando, se atrapalhou, caiu, se machucou e está precisando de acolhimento e de cuidado. Ela está naquela postura de por que eu dobrei
errado ali, rolei a ribanceira, quebrei a patinha. Essa é a ovelha que precisa de acolhimento, de consolação e de esclarecimento. Então, isso para mim me toca muito, porque eu tenho escolhido não me dedicar a essas discussões inférteis que muito temos atualmente em tempos de dicotomias, de posições, em que a gente, mais até do que levar a mensagem de Jesus se preocupa em convencer o outro, né? Em fazer um debate de ideias para mostrar que nem os apóstolos, quem é mais sábio, quem é o maior no reino de Deus, né? E, na verdade, o que Jesus pede não é para mostrar sabedoria por aí, é só para colher as ovelhas caídas. Não, exatamente. E às vezes nós somos a ovelha caída, né, Carol? Quantas vezes a gente está triste e a gente está um pouco desanimado com as... Imagina esses momentos que a gente está vivendo. Quantos poderíamos dizer, nossa, tem dias que eu sou uma ovelha caída, uma vontade que alguém me mandasse uma mensagem no WhatsApp e disse, levanta, Alejandro, levanta, vamos lá. Né? Às vezes a gente, né, se coloca na posição de estar ligando para os outros não, fica tranquilo que ele está bem, ele é forte, é ele que liga, é ele que... Né? Mas a gente às vezes é a ovelha. Às vezes a gente está, não digo que a gente se desviou do caminho, mas a gente pode estar triste, como disse a Carol recém, ter dobrado ali na esquina errada e ter torcido o pé. Né? Então, que importante, né, que a gente hoje pudesse estar cada vez mais conectado no bom sentido, conectado positivamente com os nossos amigos, com os nossos familiares, pessoas que às vezes faz tempo que a gente não liga, que a gente não sabe. Manda uma mensagem antes de dormir, né? Ah, fulano faz tempo, será que ele não está com alguma questão que eu possa, nem que seja para receber a minha mensagem? Isso também é ir atrás de uma ovelha que possa estar aí. Ela está longe da minha visão, então eu não sei como ela está. Então, quando ele fala também do caminho largo, isso também nos identificamos nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente procura o conforto, vivemos num mundo em que queremos o conforto. Né? E a via mediática da propaganda, do tudo prontinho, da TV que me dá tudo cozidinho, que eu não preciso nem pensar muito, me envolve de tal forma para que eu me acomode numa situação de inconformismo, numa comodidade, que é o caminho mais largo sempre, para tudo mais fácil. E Jesus pediu para os discípulos, gente, não vão por esse caminho tão largo. Por quê? Porque as consequências às vezes não são as melhores. Às vezes aquilo que é mais trabalhoso, como trago o que a Carol falou hoje no início, as companhias e os colaboradores reais, né? Que às vezes é mais difícil de conseguir. Aquilo que é mais profundo, que é mais real, que tem mais conteúdo. E se a gente conseguisse diariamente ir escolhendo um caminho mais certo, que às vezes não é o mais fácil, eu acho que a gente estaria seguindo esses conselhos que Jesus dá para os seus discípulos. Ali também ele fala, tu falou das discussões estéreis, né? Evitar discussões estéreis. Isso é muito atual, né, Carol? A gente vê uma postagem sobre um assunto, que nem vamos dizer qual aqui, mas que a gente vê uma postagem de uma opinião, de uma pessoa que é uma opinião, que ela é livre para opinar, e tem 500 comentários embaixo que envolvem o ódio, que envolvem sentimentos negativos, querendo impor outra ideia. Então, e essas discussões normalmente não levam a nada. Então, se a gente pudesse aplicar também a evitar discussões estéreis no nosso dia a dia, talvez a gente se tornaria em discípulos mais úteis, né? Focar nos campos em que a gente pode realmente semear, né? Naqueles que querem ajuda, nas coisas que edificam, né? E não focarmos nas contrariedades, nas discussões, né? Esse pedido de Jesus, assim, essa orientação, né? De que o nosso trabalho, ele não é para nos mostrar, para nos colocar em evidência. Ele é um trabalho de formiguinhas, um trabalho atencioso, né? De coração a coração.
Então, às vezes, a gente pensa em números, e que legal também que as nossas atividades atingem muita gente, que tem bastante gente podendo participar agora que nós estamos online e tudo mais, mas talvez nesse exercício pequeno, né, de fazer a diferença num desafio de um companheiro, como o Alejandro disse, de lembrar dos amigos, né, nós temos as atividades e às vezes a pessoa não vem. Será que a gente está conseguindo ir buscar aquele que estava conosco e parou de vir, né? Por que será, né? Às vezes a gente... E também reconhecer a nossa importância nesse aspecto, porque às vezes a gente acha que vai incomodar, né? Que não pode servir. E quando a gente fala do trabalho de Jesus, a essência dos discípulos é essa. Todos somos potenciais companheiros de trabalho de Jesus. Ninguém escapa, não interessa a nossa atividade profissional, não interessa a quantidade de tempo que nós estamos querendo dispor, né? Tem uma tarefa escolhida carinhosamente por Jesus para esse apóstolo, né? Para essa discípula. E quando a gente se coloca nesse sentimento, isso é empoderador, porque a gente pode fazer a diferença, e ao mesmo tempo, isso dilui a nossa vaidade, porque nós estamos todos juntos em uma causa que não é a minha causa, não é a causa do Alejandro. A gente não vem aqui representar fulano, beltrano, né? A gente está trazendo uma mensagem, a gente vai se equivocar. Então, quando a gente apresenta o Evangelho de Jesus, né? Estamos juntos para nos ajudar, né? Um dia eu ajudo, o outro eu sou ajudada. Isso é importante, né? Isso nos desveste de uma obrigação que pode ser pesada, né? E, ao mesmo tempo, nos coloca no caminho correto, de irmãos, que as casas se abrem, né? Tem uma metáfora dos lares que se abrem, porque nós estamos falando de uma época em que a gente pegava realmente a bolsinha nas costas e varava a noite caminhando, né? Nesses dias, as casas se abrem de outra forma. Vocês estão visitando a minha casa, às vezes eu dou uma baixadinha para atender o gato que dá um pulo, né? A gente visita as casas nesse carinho, nesse afeto, que é a vontade da gente estar junto e estudarmos juntos e aprendermos juntos. E onde elas não se abrirem, o que Jesus disse? Segue. Não é para ficar esbravejando na porta do amigo que não atendeu, né? Não é para ficar discutindo, focando no que não atendeu, enquanto tem tantos desejando ser atendidos. Né? Então, esse também é um exercício, né? Bate a sandalinha, né? Não leva mágoa, não carrega isso contigo. Não é pessoal, né? O Alejandro tinha dito, a gente sempre acha que é com a gente, né? E tem tantas características que nos afastam, às vezes, de estar no momento de receber a mensagem, né, amigos? Isso é muito legal, isso que tu colocou, porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu mando, tem um cardzinho, tá? Do dia que a gente vai fazer essa divulgação da doutrina e do evangelho. E eu mando o cardzinho para muita gente. E as pessoas às vezes se desculpam. Hoje eu tenho uma aula nesse horário, hoje eu tenho... Então, no início eu pensava, nossa, eu estou colocando a pessoa numa saia justa? Ela vai ter que me ver lá para falar do evangelho, para falar do livro Boa Nova. Não! Hoje eu tive uma alegria de conversar com uma pessoa que me explicava que nesse dia, eu digo assim, eu tive a alegria de escrever assim, eu só mando para todos, né? E cada pessoa, no momento que possa, isso aqui fica gravado, você pode ver em outro momento, se achar que é útil para você. E que bom que a gente tenha essa tranquilidade, que o Evangelho de Jesus, que esta ideia é para todos, e que ela vai chegar no nosso coração, na nossa vida, em algum momento, não importa se é agora ou depois. Por isso Jesus recomendava aos discípulos, se não tem ninguém ali que lhe acolha, siga em frente, não se importe, porque não é o momento daquela pessoa. Não a queira mal, não a discrimine, né? Não a julgue, não é com você. Isso aí eu tô nessa encarnação, tô trabalhando isso, Carol, te juro. Então, segue em frente com força de vontade, com alegria, porque ele talvez veja o próximo vizinho que você visitou e veja o resultado do seu trabalho naquele outro lugar e fica observando de longe, na sua intimidade, na sua discrição,
E talvez um dia essa ideia possa fazer parte de todos nós, né? Porque o objetivo final é que cada um se melhore. Eu não quero que o outro se melhore para mim, para que eu veja, para si mesmo. Então, o Evangelho de Jesus, e através desse tipo de estudo que a gente tenta colocar aqui para todo mundo, é justamente para isso, para que cada um pegue o que lhe serve, o que melhor possa lhe preencher o coração, né? E isso eu acho que tem tudo a ver com os conselhos que Jesus coloca ali para os discípulos, né? Aquilo de não levar nada tem um simbolismo, né? Bater as sandálias tem um simbolismo de não guardar rancor, não guardar mágoa, né? Me fechou a porta na cara. Bueno, sacode as sandalinhas, deixa ali o pozinho daquele lugar e segue em frente, né? Que a gente às vezes fica... Diga, Carol. Não, e o título da obra ele é tão rico nesse aspecto, porque o que a gente está fazendo é levar boa nova, é levar uma boa notícia. É como se nós estivéssemos impregnados da felicidade, é uma notícia tão especial. O Evangelho de Jesus é uma boa notícia na nossa vida que a gente quer sair contando. Imagina que a gente bate numa porta, a pessoa não abre, a gente para de contar para brigar com essa pessoa. Não. Imagina que nós estamos contando para os vizinhos uma notícia muito especial da nossa vida, e aí a gente vai parar naquele que não está em casa, porque não é necessariamente conosco, né? Às vezes a pessoa não está em casa, no sentido não estar disponível para esse... É como a gente manda mensagem e a pessoa lê e não nos responde. Quantos risquinhos tem a mensagem? Mas não me respondeu, então não quer falar comigo. Mas a pessoa nem estava com o celular estava lá na cozinha e a pessoa estava na sala, né? E a gente fica às vezes, minutos parecem horas. Não me quero mais. Nessas demandas, né? E aí o Alejandro falou sobre não julgar, né? E tem uma frase, assim, que ela é bem forte aqui no texto, que é assim... da fala de Jesus ainda lá no Amados, né? Começou com Amados. Sim, aí ele diz assim: em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. Exato. E aí não tem desculpa, né? Jesus foi muito claro que nós estamos falando de reino dos homens, de reino de Deus no coração dos homens. Não é aparência, não é exterior. A gente pode contar, né, a presença da pessoa no centro ou nas lives agora que nós estamos online, né? Mas quem conta mesmo a transformação, quem sabe o quanto a Boa Nova está fazendo significado nas nossas vidas, somos nós e Jesus. E nesse exercício, a gente tem que se colocar como aquele que segue Jesus e convida aos demais. Porque quanto mais a gente se envolver com o exterior, e o exterior é importante, né? Se nós não tivéssemos os recursos, nós não estávamos aqui nessa noite, né? Não estávamos chegando nas pessoas, aqueles que estão com a sua internet funcionando, né? Às vezes um dia de chuva também nos desconecta, mas esse exterior, ele é importante, mas ele não é o mais importante. Exatamente, Carol. O primordial é aquilo que é a essência, né? Vou aproveitar esse momento aqui para dizer que a Luciere está ali com a gente, a Luciere Carvalho. A Josefa disse uma coisa interessante. Hoje o tema é muito interessante, convivência em grupos, com familiares, amigos. Acho lindo esse tema. Quando paramos e nos questionamos, principalmente reconhecemos quando estamos errados. É que é como se o outro fosse um espelho, né, Josefa? Não gosto de chamar Josefa de Josefa, vou chamar ela de Josi. Né, Josi? Quando a gente se espelha no outro, né? Convivência em grupos, com familiares, amigos. Acho lindo esse tema. Quando paramos, não gosto de chamar Josefa. Retornando para mim aqui. Opa, acho que fui eu, né? Alô? Alô, Carol, tá me ouvindo? Sim. Tá. Que eu estava me ouvindo aqui, eu achei que tinha um retorno. E depois também queria dar um alô ali para o Sérgio Rio Nunes, meu sobrinho querido, a Núbia, a Juliana, que apareceram ali, o Vinícius, a Yara, a Almeida,
né? Então, e voltando ali, Carol, queria também salientar quando Jesus diz, quando entreis numa casa, saúda com amor. Se a gente hoje pudesse entrar na casa das pessoas e deixar uma mensagem de amor, Carol, o que a gente poderia dizer, né? Estamos entrando com uma ideia, com uma boa notícia, mas que saudação de amor a gente poderia dar para que ficasse? Porque a gente fala um monte de coisas, mas sempre tem alguma coisa que fica mais, que a gente pode transmitir. Humberto de Campos nos dá muita letra, ele nos dá muita possibilidade, muitas ideias valiosíssimas. Mas se a gente pudesse seguir Jesus neste momento e dizer, deixar uma mensagem de amor assim para todas as pessoas, o que a gente poderia dizer? Eu acho que a mensagem de amor é essa mesma, de que Jesus é amor, de que tudo que ele nos trouxe é permeado dessa amorosidade, que ela tem um nível que é muito, que a gente não consegue nem entender e compreender, mas que a gente pode deixar que nos acolha, que nos envolva, porque cada um de nós está nas nossas lutas, nos nossos desafios, e a gente entender que a boa nova de Jesus é o fato de que nós somos seus irmãos amados, de que tudo que ele tem, de que a maneira como ele nos olha é com essa compaixão, com essa compreensão, de que mesmo quando a gente cai, quando a gente se atrapalha, rola a ribanceira, quando dobra a esquina errado, e nós fazemos muitas vezes, às vezes mais, às vezes menos, às vezes a gente vai mais longe, às vezes fica mais pertinho, né, e já dá conta que não está no caminho correto, né, e que independente disso, Jesus é o pastor que volta e busca a ovelhinha, porque a felicidade, ela só faz sentido quando nós formos felizes juntos. E esse é o desafio que nós estamos desenvolvendo, é entender que a minha felicidade está conectada com a felicidade do outro, e que essa boa nova que a gente espalha é para que o mundo seja mais feliz, para que a gente possa, não é para a gente espalhar dor, julgamento, para as pessoas se sentirem certas ou erradas, para a gente se achar mais sábio que o irmãozinho, ou melhor na escala, né? Não, é para que a gente possa compartilhar o caminho, esse caminho que a gente sabe que é o que leva junto de Jesus, né? Que a gente ainda está aprendendo a trilhar, que se a gente já tivesse, né, já fôssemos guia, o único guia desse caminho é o nosso Mestre Jesus. A gente está divulgando nas redes, quanto mais a gente pode, os passos que ele deixou encaminhados, os nossos tombos, porque a gente compartilha para se sentir próximo, para se sentir irmão. A gente não precisa errar todos em tudo, né? A gente pode aprender uns com os outros. Então, essa tem que ser a nossa mensagem de amor, né, que vai adentrar as casas. Uma mensagem de consolação, que vá o mínimo possível com os nossos ruídos, com os nossos julgamentos, com as nossas falhas, para que ela possa sim fazer a diferença. Porque enquanto a gente estiver levando um amor de Jesus que se parece conosco, ele não vai tocar o coração das pessoas como poderia, porque a gente vai ter as nossas falhas, né? Se a gente apresentar Jesus com a nossa carinha, vai ficar difícil das pessoas se sentirem verdadeiramente amadas. Então, esse é um desafio bom para a gente que está tocando nas portas aí, né, Alejandro? Exatamente, o desafio saudável, vamos dizer assim, né? Porque ele tem uma contrapartida, tem para nós, com o exercício, e tem para o outro também que recebe. E isso que tu falou é interessantíssimo, Carol, porque se a gente não fala por nós mesmos, senão por uma ideia, porque Jesus é essa grande ideia do amor, como uma possibilidade real e eficiente de estar melhor, de estar mais em paz, que é o que todos nós procuramos de alguma forma, né? E eu queria, tu que gosta na tua tarefa com as crianças, falar de bichinhos, está sempre com o mundo animal e com a natureza, ele fala de 4 bichinhos aí. Ele diz, vou mandá-los como ovelhas para os lobos, mas lhes peço que sejam prudentes como as pombas e, simples como as pombas e prudente como as serpentes. Então são 4 animaizinhos que ele coloca aí. E que é interessante, né? Ele está avisando aos discípulos que a tarefa não vai ser fácil e que eles vão encontrar no caminho obstáculos que podem lhe custar muitos sacrifícios, muitas renúncias e muito risco, às vezes para a sua integridade física e psicológica.
né? Me coloquei ali como se Jesus estivesse dizendo para nós hoje aqui, olha meninos, vocês vão lá, né? E vocês não vão encontrar só flores, também vão encontrar espinhos. Mas de que forma vocês vão estar nessa atividade? Com a simplicidade das pombas e das aves, e com a prudência das serpentes. A prudência, me chamou muita atenção essa alegoria, essa comparação, Carol. Por quê? Porque a gente, em momentos de intolerância, momentos que a gente está passando, vendo tantos exemplos de que uma ideia tem que ser melhor que a outra, que a minha verdade é melhor que a tua, que vivemos assim, né? A minha religião é melhor que a do outro, porque a minha me salva, a tua não te salva. Vivemos assim há quanto tempo? E Jesus nos pede prudência. Prudência que significa também espera e paciência, para que o outro possa compreender no tempo que a ele corresponda, e não no tempo que eu queira. Ah, você não quer me seguir, não quer ser espírita? Você vai ver. Não, de jeito nenhum, né? Eu posso dar a minha ideia, eu posso transmitir aquilo que eu, em algum momento, consegui ler, estudar, e ponto, com amor, com carinho. E sabe o que mais, amigo? Nessa prudência, eu acho que se encaixa. A gente não pode deixar de falar da bolsinha do nosso amigo Judas Iscariotes, que é como ele vai encerrar, né? Humberto de Campos vai encerrar. Podemos ir já nos aproximando da nossa... Sim, já estamos quase numa hora. Passa rapidíssimo isso aqui. E o Judas, né? Ele tem essa preocupação razoável com o dinheiro, né? E aí é tão doce a maneira prudente em que fica o alerta para os nossos corações, né? Jesus deixou que ele passasse a bolsinha, né? Ouvindo a preocupação com o financeiro. E aí, quando finaliza, assim, né? Jesus, quando o Judas conta todo feliz que conseguiu algumas provisões, né? E ele fala assim: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Olha que visão atrapalhada. Qual é o primeiro passo mesmo para que a gente possa realizar alguma coisa? Será que são as moedas? E aí Jesus diz assim: sim, Judas, a bolsa é pequenina. Contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. E aí eu fiquei pensando, quais são as bolsas que nós estamos atentando? Quais são as questões que nós estamos colocando como primeiro passo para as nossas tarefas? Sabe a dieta da segunda-feira, amigo, que a gente coloca? Será que não tem assim, quando eu me aposentar, eu vou me preocupar com isso? Quando as minhas crianças forem maiores, eu vou poder dedicar um tempo para o estudo do espiritismo ou para a caridade, né? Quando eu tiver um salário melhor, e também às vezes a nossa bolsa é a bolsa mesmo, né? Quando eu sair né? Quando eu me mudar, quantas são as condições que nós estamos colocando para o trabalho do bem, que não são as condições de Jesus? E qual é o peso que elas têm na nossa vida? Porque nós temos que equilibrar, sim, muitas coisas na nossa vida. Não é só mulher que tem que sair com a bolsa, com óculos, com relógio, com celular, com tudo, né? A gente tem que equilibrar mesmo as nossas ações no mundo em que a gente vive. Mas será que nós estamos atribuindo os pesos certos? Eu fiquei refletindo sobre essa bolsinha pesada, né? E quais são os valores que são importantes para a nossa vida e como nós estamos equacionando-os. Porque se eu encontro felicidade aqui, por que eu dedico tanto tempo para cá? Se é aqui que eu acho que estão os meus valores, por que as minhas ações ainda oscilam, né? Quais são as bolsas, amigos, que estão pesando na nossa contabilidade hoje? Esse final do capítulo eu achei tão expressivo e tão profundo, porque são os condicionamentos. Eu estava analisando um pouco por que ele coloca Judas justamente como a pessoa que levanta essa questão, né? A gente vai ver depois que Judas tem uma atitude, vamos dizer assim, precipitada, né? E no final, e acaba sendo o que trai, vamos dizer assim, Jesus. A gente vai ler mais à frente, bom, de que forma, né? As moedas que ele recebe, tudo aquilo, todo esse simbolismo. Mas, principalmente, podemos vê-lo pelo lado dos condicionamentos. Eu estava falando das bolsas, eu estava pensando
de quando as pessoas falam em tempo, porque o tempo também é uma espécie de moeda de troca. E a gente diz, eu não tenho tempo para fazer isso. Tá, mas olha, tá tal pessoa precisando de uma mão lá para... Nem estou falando de se dedicar a uma doutrina, a uma religião, não. Estou falando na ajuda ao próximo, por exemplo. Quantas vezes a gente diz, como eu gostaria de ajudar tal situação, ou tal família, ou tal... pontualmente. E colocamos uma condição, como uma pequena desculpinha, que nos vai deixar a consciência mais tranquilinha, né? Porque aquela informação chegou até nós. E nós estamos de frente com o problema, né? E nós temos as nossas bolsinhas, que muitas vezes são tempo. Eu não tenho tempo para me dedicar a isto, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho meus filhos, porque eu tenho minha casa, porque, né? E a gente descobre que essa bolsa era furada quando a gente faz uma ação no bem, uma ligação, uma chamada de WhatsApp, um áudio, uma ajuda a quem queira que fosse. A gente se dá conta que essa bolsa era furada, que a gente pode, e que a gente com ações reais pode modificar o momento da vida de alguém. E se esse capítulo, onde Jesus consegue juntar a todos os seus discípulos, aquela equipe, e onde ele dá conselhos tão valiosos, nos deixasse hoje com a ideia daquilo que falou a Carol hoje, do amor em forma de ação, eu acho que a gente já estava com a nossa quinta-feira feliz, né, Carol? O que tu diz? Com certeza, amigo. A boa nova é essa viagem que a gente faz da nossa casa para Galileia, é essa oportunidade da gente ouvir a voz de Jesus chamando, né, dizendo para a gente, amados, envie-os como ovelhas em meio de lobos, para a gente olhar para os nossos dias, identificando as oportunidades do tempo, do dinheiro, da saúde, da família, todos esses tesouros que nós já dispomos para seguir Jesus e para trazer esse sentido, esse significado às nossas dores, às nossas lutas, que ainda vão nos acompanhar nessa jornada, mas que essa boa nova possa embalar o nosso coração nessa quinta-feira de noite e nas demais, não é, amigo? Discípulos que somos. Todos somos, podemos ser, a partir de agora, daqui 1 minuto, podemos passar a esse batalhão, esse monte de seguidores, de verdade, seguidores com mais profundidade, com mais esperança. Então, com essa ideia, a gente se despede, Carol, agradecendo a presença de todo mundo que estava aí interagindo com a gente. Tem uma lista de gente ali que agora foi chegando e já não temos mais tempo para ficar olhando ali, mas queremos abraçar a todos com muito carinho, com muito amor, agradecer a presença. E eu vou pedir que a nossa Carol está inspirada com essa boa nova, para que nos deixe a nossa prece de encerramento, que nos conduza nessa prece para que a gente possa ir dormir com muita tranquilidade, com muita paz, e que na próxima quinta estejamos novamente por aqui com mais uma palestra, com mais uma exposição doutrinária, como todas as quintas no nosso CELD virtual. Então, amigos e amigas, como se no nosso CELD estivéssemos nesse momento, vamos serenar os nossos corações, fechar os olhos físicos se assim desejarmos, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai de infinito amor e bondade, ao nosso amigo Jesus, espiritualidade benfazeja, responsável pelas tarefas do nosso Centro Espírita Leon Denis, esses amigos queridos, que nesse momento nos envolvem em energias benfazejas, que renovam a nossa disposição interior, que nos fortalecem a saúde física e espiritual, que nos conectam a esse amor infinito do nosso Mestre Jesus, essa força motriz, capaz de nos impulsionar para sermos melhores, para implantarmos no nosso coração o seu reino de amor.
e multiplicarmos ao nosso redor a sua boa nova de alegria. Abençoa, Jesus, o nosso planeta, nesse momento, potencializando pelos nossos sentimentos elevados as bênçãos aos nossos queridos, às nossas famílias, a todos os ambientes onde a dor necessite da tua visita amorosa, Mestre Jesus, onde a ignorância esteja demandando o teu olhar e a tua luz. Abençoa, Mestre querido, todos os nossos corações, unindo-nos nesse momento e sempre, como irmãos queridos, buscando seguir-te os passos. Despede-nos nessa noite, mantendo-nos envolvidos nas tuas bênçãos, Mestre querido, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Carol. Obrigado pela tua companhia, pela tua presença. Muito obrigada, amigo, pelo convite. E até a próxima.